Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Meu nome é Walter Araújo, sou pastor distrital e é muito grande o privilégio de podermos receber você aqui em nossa adoração virtual, na certeza de estarmos na presença de um Deus real. Que bom que estamos juntos nesta jornada baseada toda ela no livro O Grande Conflito, que você tem disponível nas versões impressas, não é? Nós temos a versão completa, temos a versão resumida, chamada de missionária, e você encontra em todas as nossas transmissões, na, no, na descrição de cada um dos cultos, você encontra aí links para poder baixar em PDF e também em audiolivro. É isso aí. Você pode então baixar o audiolivro no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, e enquanto está dirigindo o seu carro, enquanto está nos afazeres domésticos, de repente fazendo algum exercício, você coloca ali o capítulo da semana e ouve a leitura do livro O Grande Conflito. Estamos juntos nesta jornada já há 38 semanas, completando hoje, então, a semana de número 39. São 42 capítulos. A proposta é que você leia e acompanhe um capítulo por semana, então restam apenas 3 capítulos para que possamos concluir juntos a leitura deste livro extraordinário. E assim termos a convicção de onde estamos, de onde viemos e para onde vamos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje estudar um tema bem importante chamado Aproxima-se o Tempo de Angústia. E este assunto, muitas vezes, algumas pessoas não gostam nem de ouvi-lo, têm medo do sofrimento que virá pela frente, tem medo de torturas, de ameaças de morte. Como será este tempo de angústia? Então, vamos juntos estudar, porque a melhor forma de você ter noção do que virá é justamente indo à fonte primária, a palavra de Deus. E ainda mais tendo o privilégio de um comentário inspirado, como é o comentário dos livros de Ellen White. São os comentários, ok? Muito bem, vamos fazer uma breve oração. Na sequência, vamos louvar o nome de Deus e daqui a pouco teremos um instante também para a nossa oração intercessora. Você pode encaminhar aí os seus pedidos de oração através dos espaços para comentários do Facebook, aqui também no chat do Zoom, e você então pode compartilhar algum pedido, algum testemunho ou ainda algum agradecimento em nosso culto desta noite de quarta-feira, dia 28 de agosto, última quarta-feira de agosto. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo da série O Grande Conflito. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais um dia vivido na Sua presença. Agradecidos porque certamente os Seus planos são melhores do que quaisquer planos que tenhamos para a nossa vida. Então, continue, Senhor, a cumprir os Seus planos em nossa existência. Aceite a nossa adoração, abra nossa mente, ilumine, Senhor, o nosso estudo, a fim de que possamos olhar para o futuro sem medo, mas sim com esperança e confiança em nossos corações. Portanto, ajuda-nos no estudo da Sua palavra mais uma vez. Aceite nossos louvores, nossas orações, o estudo da palavra e que possamos ser transformados pela certeza do Teu amor por nós. Por Jesus. Amém. Muito bem, vamos então agora
louvar o nome do Senhor, um hino do Inário Adventista que já fez parte aí do repertório jovem, né, dos jovens do repertório aí do louvor jovem. Vamos cantar o hino Vencedor Cada Dia, novo Inário Adventista, número 76, e já já retornamos aqui para o estudo da palavra de Deus. Vamos louvar juntos ao Senhor? Então, por favor, acompanhe e cante conosco nesta noite de quarta-feira. Há caminhos que parecem ideais para se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas para enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, para ganhar liberdade, para vencer. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso ter e confiar. Alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor. Cada dia eu sou. Cada dia, por tua graça, até tua volta, vencedor, eu sei. Vencedor cada dia, vencedor até que Jesus retorne, até que ele volte, vencedor todos os dias através da sua graça. Que privilégio eu e você temos de realmente aprendermos a depender da sua palavra, jamais deixar de orar, jamais deixar de buscar, permitir que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Vamos dar aqui
uma rápida saudação para quem está conosco pela sala do Zoom. Nós temos aqui o pastor Hamilton Gues, que bondosamente, pastor, daqui a pouco vai fazer uma oração para nós, tá bem? Por favor. Nós temos também o pastor frequenta a igreja de Seekonk. Temos aqui Carline, Marcos, William e Miguel por Framingham. Diana, Gabriel, Abigail e Amizadai ali pela região do Cape Cod. Temos o iPhone, geralmente pode ser o irmão Márcio, pode ser nossa irmã Joceline, pode ser nossa irmã também de Everett, enfim, daqui a pouco a gente descobre. Seja bem-vindo, iPhone. Said Emilce, também de Pawtucket, conosco pela página da família Primeiro Encontro, minha sogra Elci, vida longa, desejando bênçãos a todos aqui. Temos a Elizabeth Santos, a Elci nos assiste de São Paulo, a Elizabeth de Caruaru, Pernambuco, desejando uma boa noite também, assim como a irmã Francisca de São Paulo, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo por mais uma quarta-feira juntos em adoração e louvando, vencendo em mais um dia. É a nossa querida Márcia. Márcia, seja bem-vinda então aqui ao nosso culto online. É porque temos também o irmão Márcio, que geralmente aparece só o símbolo do iPhone, assim. Então, não é o Márcio, mas sim a Márcia. Seja bem-vinda e que Deus te abençoe. Temos aqui pela página da Igreja de Seekonk, nossa querida Esther Nascimento, nossa anciã Michele Oliveira, temos a sua mamãe, a Michele está aqui em Seekonk, sua mamãe está lá em Benevides, no Pará, nossa querida irmã Maura Carvalho. Em São Paulo temos também o Marcos Alexandre, temos aqui direto da Flórida a Gorete Macedo, a quem mais está por aqui? A querida Cida Pereira nos acompanha em Milford, pela igreja de Framingham. Temos também aqui Núbia Sueli. Seja bem-vinda, Núbia Sueli. Deus esteja com você e sua família. E aqui o nosso irmão Marcos agradece a Deus e a todos os irmãos que oraram em favor da Sueli, que estava há vários meses sem conseguir se alimentar. Graças a Deus, ela deu uma boa notícia agora. Ela já está bem, está conseguindo se alimentar e disse que já está até se sentindo forte. Ok, que bom, graças a Deus. Mais uma oração atendida em prol aqui de alguém que necessita, não é? De cura, necessita deste cuidado. Pela manhã, nós tivemos a informação de uma criança, o Davi, que vai ser operado da sua coluna amanhã. Com 12 anos de idade, o Davi vai enfrentar esse desafio. Vamos continuar orando por ele. Nosso irmão Iramar, aqui da igreja de Framingham, no dia de hoje, passou aí por vários exames, pedindo a Deus que consiga um diagnóstico do seu problema intestinal, que é uma sequela do COVID. O seu intestino nunca mais ficou aí equilibrado, ele sente dores, não consegue digerir direito a comida, e hoje então os médicos iriam fazer uma bateria de exames, já estão tentando há várias semanas para conseguir então um diagnóstico, então vamos orar para que ele consiga um diagnóstico e um tratamento. Também nossa irmã Maria Sobral, que acabou perdendo a sua tia, Maria Sobral de Uster, a sua tia faleceu vítima de Covid aos 75 anos. Uma boa noite aqui para a querida Cleusa Lopes, direto de São Paulo também, e nossa querida Valdegrácia Fonseca, direto de João Pessoa, na Paraíba, é onde o sol nasce primeiro, ali na América do Sul. Que Deus te abençoe, querida Valdegrácia, e a toda a sua equipe aí da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Isabel, na capital, João Pessoa. Sim, sim, irmã Márcia Barreri, obrigado. Então, temos mãe e filha conosco hoje em nosso culto, direto do Cabo Verde. Olha, e ó que já são 10:30 da noite, hein? Lá em Cabo Verde, direto do Cabo Verde, nosso querido pastor Antônio dos Anjos, que já tem aí uma agenda para vir para os Estados Unidos, e já já nós vamos compartilhar algumas novidades sobre essa visita do pastor Antônio aqui para a América. Que Deus esteja com o senhor e com a irmã Madalena.
Querido pastor Hamilton, por bondade, coloque diante do Senhor os nossos irmãos e irmãs que estão sempre aqui conectados conosco através deste culto online, especialmente confiantes no poder da oração. Então, seja bem-vindo e que Deus possa usá-lo neste momento. Muito obrigado. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais um dia na tua presença, todos nós que trabalhamos, mais um dia podendo contar com a tua bênção, tua proteção e aproximação da tua volta. Hoje teremos um estudo profundo, um assunto sério, esse assunto do grande conflito do tempo em que nós vivemos. E, em primeiro lugar, ó Deus, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, para que a nossa prece, a nossa intenção, nossos anseios possam chegar até o teu trono de graça. Então, Senhor, perdoa-nos, purifique os nossos lábios e nos ajude a compreender a tua vontade, cada dia estudando e nos colocando ao teu inteiro dispor para fazer a tua obra, para apressar assim a tua volta a essa terra. Abençoa, Deus, cada pedido que foram colocados nesta noite. E como não lembro do nome de todos, mas eu coloco como representante o Davi, pequeno Davi, de 12 anos, que ele possa ser restabelecido sua coluna, a sua saúde, que ele possa honrar o teu nome através do milagre que o Senhor pode fazer, se for esta a tua vontade. Nós intercedemos e te pedimos bênçãos pela sua família e, em especial, pela sua saúde, juntamente com todos os pedidos que foram colocados aqui, Senhor. O Senhor conhece cada um deles. Muitos deles nós sabemos que o Senhor pode e vai responder. Alguns deles sabemos que talvez não é o melhor a resposta que nós queremos, mas nós queremos a tua resposta, o melhor para nós, vindo do Senhor. Abençoa o pastor Walter na mensagem dessa noite, que ele possa, com sabedoria dos altos céus, inspirado pelo teu poder, ele possa transmitir a mensagem que o Senhor quer para os nossos corações. Que a sua voz e que a voz do Espírito Santo chegue aos nossos corações e que quando o Senhor voltar, tenhamos a grata satisfação e alegria e a surpresa de estarmos junto com o Senhor para sempre nos céus. Abençoa esta noite esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor. Que Deus esteja contigo e Amém. com todos os que você ama e felizes por esta oportunidade. Amém. Uma boa noite também aqui para a querida Marli Costa, direto de São Paulo. Boa noite a todos. Peço que orem pelo irmão Manuel Vieira, aqui da Igreja do Jardim Germânia. Ele cortou a mão no disco da lixadeira e são 2 cortes profundos. Que Deus possa confortar e abençoar a todos e nos conceda uma ótima noite. Então vamos interceder aí pelo restabelecimento deste acidente de trabalho do nosso irmão Manuel Vieira, lá em São Paulo, na Igreja do Jardim Germânia, da qual fui pastor de 2019 até 2021. Muito bem, vamos então ao estudo da palavra nesta noite. Nós sempre preparamos aqui alguns slides para você poder compartilhar conosco o estudo e facilitar a compreensão. E lembrando, estamos numa jornada aqui que hoje completa 39 semanas de estudo do livro O Grande Conflito. E sempre, todas as noites, nós temos à sua disposição, em todas as mensagens, o link com o hino que nós cantamos, também com o canal da Novo Tempo ao vivo, 24 horas por dia, para você compartilhar, como também sendo uma ferramenta de evangelismo. Além disso, os links para um livro Grande Conflito em PDF ou em audiolivro, para você poder ouvir e a cada semana, então, desfrutar conosco do estudo deste livro extraordinário.
Hoje, então, estamos completando 39 das 42 semanas que estaremos juntos estudando profundamente a profecia, ok? Boa noite também para a querida Elisângela Almeida, sempre conosco aqui às quartas-feiras. A mesma coisa, Silvana Sintra, que sempre está conosco. Irmã Silvana, que Deus esteja com você, com a Elisângela e com suas famílias, abençoando sempre. Muito bem, vamos juntos? Bíblias estão aí nas suas mãos, não é? É importante ter uma Bíblia impressa, importante também ter uma canetinha dessas marca-texto para você destacar e também um bloquinho de anotações para ter aí as informações que sempre são relevantes para o seu estudo. Grande conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Vamos então rapidamente recapitular o estudo da semana passada, o capítulo 38, que tratou do último convite divino. Sim, queridos, breve Jesus voltará. Você crê? Você ainda tem esta esperança? Pois é, e o próprio Cristo faz questão de que todas as pessoas ouçam este convite e estejam preparadas para o encontro com Ele. Portanto, somos chamados a resplandecer a glória do Senhor em nossas vidas, proclamando a mensagem do céu onde quer que estivermos. A mensagem será pregada, não tanto por palavras ou argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Lembrem-se, nós estamos vivendo dias em que a palavra do Senhor simplesmente cada vez mais é ignorada, até por segmentos cristãos, que agora querem reinterpretar a Bíblia, querem colocar na Bíblia apenas um valor histórico, sem nenhum poder sobrenatural, sem que ela seja de fato a palavra de Deus, a palavra encarnada de Deus, que tem o poder, sim, de nos levar até Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e através do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, muito mais do que palavras, o cristão, nesse tempo do fim, é convidado a viver a sua convicção cada vez mais contrária às certezas pregadas pela maioria deste mundo. E mesmo diante das ameaças e pressões, nós devemos nos animar e nos ajudar a nos mantermos fiéis, fiéis a este convite este que, entre outros destaques, está aí, Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Abra sua Bíblia, por favor. Foi um dos versos analisados na semana passada. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Vocês sabem, eu sempre uso aqui a tradução, melhor dizendo, Nova Almeida Atualizada. E nesta tradução nós lemos: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Que privilégio! Você tem na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a certeza, a garantia de que, mesmo em meio a tempos tão difíceis como esses que estamos vivendo, você e eu vamos ter da parte de Deus um tempo de refrigério. Jesus é aquele que alivia nossas dores, alivia as pressões, ele realmente toma o nosso fardo e nos permite conseguir seguir em frente, dependendo de sua graça, dependendo do seu amor, do seu poder. Portanto, o convite mais importante que você precisa aceitar é: entregue-se a Cristo, seja batizado e você será salvo. Amém? Muito bem.
Dentro desse contexto, então, da sequência do nosso estudo, chegamos ao capítulo desta semana, capítulo 39, chamado Aproxima-se o Tempo de Angústia. Isto na versão completa, não é? Eu uso a versão, o livro completo de 2009, esta é a edição de 2009, baseando então os slides que você vai ver com as citações na paginação desta edição de 2009, ok? No livro resumido, chamado Missionário, este mesmo capítulo chama-se A Angústia. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e poder agora abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, Apocalipse, Mateus 24, Mateus 25, porções da Bíblia que têm ligação direta com o tempo em que estamos vivendo, o tempo do fim. Então, abra sua Bíblia, por favor, livro do profeta Daniel, capítulo 12, leitura do verso número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, leitura do verso número 1. Lendo então na Nova Almeida Atualizada, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia. Você pode pegar aí, fazer até um destaque, né? Se você já grifou a passagem, mas neste termo, tempo de angústia, sublinhe, de repente aí com uma caneta vermelhinha. Haverá então tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Ora, que tempo é este que a Bíblia está nos mostrando através do profeta? O tempo do fim, meus queridos. O tempo em que eu e você estamos vivendo, e que, conforme a própria profecia do livro de Daniel, especialmente retratada no capítulo 2, na figura daquela estátua de Nabucodonosor, estamos hoje praticamente nas unhas dos dedos daquela estátua que tinha os seus pés de ferro e barro, indicando que não haveria união entre os países europeus neste tempo do fim, por mais que insistam em se unir pela moeda comum, pelo mercado comum, você percebe que não há como unir aquilo que a profecia disse que não vai se unir. E nesse contexto de tempo do fim, Daniel fala de um tempo de angústia. Considerando as várias apresentações a respeito deste tema, tempo de angústia, um tempo que precede a segunda vinda de Cristo, não ficaremos surpresos ao notar que muitas pessoas ficam apavoradas com a ideia de estar vivendo num tempo de angústia, de opressão, de perseguição, de ameaça de morte. A Bíblia compara este período às dores do parto que uma mulher sente, e que são dores terríveis, conforme o relato das mulheres. São dores realmente que abalam. E a Bíblia compara este período do tempo de angústia como sendo um período de dores extremamente fortes. Muito bem, dentro desse contexto, para que nós possamos então entender corretamente o que realmente nós temos dentro do nosso assunto do tempo de angústia, é importante, primeira coisa, começar pela Bíblia, ok? Então, ao estudar este assunto do tempo de angústia, vamos, como diria, começar do começo, pela palavra de Deus. Portanto, esta é a pergunta quando se estuda qualquer tema relacionado à nossa salvação, relacionado à profecia, relacionado a Deus. O que a Bíblia diz sobre este assunto? A frase que você acabou de ler em Daniel, capítulo 12, verso 1, ela é exclusiva
deste texto. Em nenhuma outra porção da Bíblia é citado desta forma que aí está: tempo de angústia. Portanto, repetindo, a frase específica, tempo de angústia, como você acabou de ler em Daniel 12:1, aparece apenas no livro de Daniel. Conforme lemos, um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Já quando agora saltamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, você encontra ali em Mateus 24, dentro desse mesmo conceito, o conceito, então, ligado à questão do tempo do fim, você encontra um paralelo entre esses dois capítulos. O capítulo 12 de Daniel, escrito pelo próprio profeta, e o capítulo 24, escrito por Mateus, baseado nas palavras de Jesus. E veja que interessante. Não sei se em algum momento você já tinha feito esse paralelo, mas você pode anotar aí na sua Bíblia. Daniel 12 igual Mateus 24. E lá em Mateus 24, mesmo conceito de Daniel 12. Queridos, Mateus 24 refere-se a guerras, terremotos. Aliás, tivemos um terremoto em Portugal esta semana, né? E que deixou muita gente assustada. Inclusive, a reportagem que eu assisti fez menção exatamente ao terrível terremoto que estudamos aqui no começo da nossa série, o terremoto de Lisboa, ali finalzinho do século XVI, não é? Em 1789, quando nós tivemos este quadro do terremoto de Lisboa. Muitas pessoas se lembraram, não é? Mais de 30.000 pessoas morreram naquele período. E agora este terremoto, que não trouxe maiores consequências, mas assustou o povo português. Pois bem, Mateus 24 refere-se a guerras, terremotos, fome, convulsões naturais e outras crises durante o tempo do fim. Então, da mesma forma que Daniel 12 vem pintando este quadro do tempo do fim, Jesus, em Mateus 24, também o faz. Também o faz, descrevendo este tempo do fim com guerras, terremotos, e outras circunstâncias desafiadoras. Jesus falou aos seus discípulos no verso, exatamente aí no verso que está descrito, verso 9: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Durante a nossa série do primeiro encontro, nesta semana, nós também estudamos as bem-aventuranças e a última delas diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos caluniarem por causa do meu nome. Pois é, até setembro de 2023, lembrem-se disso, até setembro de 2023, mais de 5.000 cristãos foram mortos ao redor do planeta. Hoje existem 50 países que perseguem cristãos, pessoas que creem em Jesus. E o maior perseguidor até setembro de 2023 era a Nigéria. Mais de 4.000 cristãos morreram assassinados pela sua fé na Nigéria até setembro, entre julho de 2022 e setembro de 2023. O segundo país que mais persegue cristãos é a República Democrática do Congo, também na África, e que, em segundo lugar, matou 261 cristãos. Portanto, Jesus disse, e infelizmente ainda acontece: vocês serão entregues à morte, serão maltratados, odiados por causa do meu nome. Ele também mencionou o chamado abominável da desolação, conforme você lê aí no verso número 15 do capítulo 24, de acordo com o profeta Daniel.
Jesus lia a Bíblia, e a Bíblia dele era o Antigo Testamento. E nele ele então conhecia as profecias e cita o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Uma entidade que os comentaristas bíblicos identificam como sendo um anticristo perseguidor. Numa linguagem paralela a Daniel 12, Cristo também profetiza que nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Mateus 24, verso 21, profecia do próprio Jesus, irmãos. Pega a visão aí, você está prestando atenção? Neste tempo haverá grande tribulação. E olha só como Daniel descreve: nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E Jesus disse: nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Então, de fato, estamos falando aí de um período extremamente desafiador neste tempo do fim, não é? Então, é importante que você tenha, de fato, esta noção e esta relação entre as circunstâncias destes dois capítulos. Finalmente, esses distúrbios, não é? Esta situação, esta angústia, toda esta pressão, toda esta perseguição, Jesus compara às dores do parto de uma mulher no verso 8 do capítulo 24. Portanto, deixe-me só fazer aqui uma correção a respeito do ano do terremoto de Lisboa, o grande terremoto, 1755, ok? Esta foi a data correta do grande terremoto de Lisboa no ano de 1755, terremoto este que foi lembrado nesta semana ali em Portugal. Muito bem, queridos, dentro desse contexto, é importante que eu e você tenhamos a convicção a respeito do tempo do fim e entendamos o que significa, de fato, o tempo de angústia. Algumas das mais vívidas representações dessas últimas aflições da terra se encontram no livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro que descreve de forma muito vívida estas aflições pelas quais passará o planeta. Imagens de perseguições, o feroz poder de uma besta que trama a morte daqueles que se recusam a adorá-la, também a taça da ira divina sendo derramada sobre o planeta, as chamadas sete pragas do Apocalipse 16, conflitos sangrentos, tudo isso precedendo o grande dia do Senhor, ou seja, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a importância de você conhecer a Bíblia, o seu conteúdo e tudo que é descrito nela a respeito desse tempo desafiador. Enquanto as trombetas soam, os ventos são soltos, as pragas caem sobre a terra e as forças do mal são arregimentadas contra os santos que clamam. Até quando, Senhor? Apocalipse 6, verso 10. Até quando vamos enfrentar toda esta miséria, todo este problema, todos esses desafios a respeito exatamente do tempo do fim? Escritores bíblicos também se referem ao grande trauma, por exemplo, que existiu antes da restauração final de todas as coisas. E aí, além de já termos lido Daniel, acabamos de ler Jesus no Evangelho de Mateus, também este assunto do tempo de angústia, esta situação de desafio no tempo do fim, é lembrada pelo profeta Jeremias. Jeremias, tal como Mateus, usa a linguagem do parto para descrever a angústia do povo de Deus antes da reconciliação final. Então, depois de descrever um homem em agonia, o profeta Jeremias exclama: abra sua Bíblia, por favor,
profeta Jeremias está aí no capítulo 30, verso número 7. A mesma ideia que temos discutido em Daniel, em Mateus, em João, no Apocalipse, surge agora no Antigo Testamento com Jeremias. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Está vendo a palavra aí, angústia? Está vendo de novo um reforço a respeito de um tempo extremamente difícil? Você deve se lembrar do quadro de Jacó, no sentido de estar ali angustiado, numa noite em que ele não consegue dormir, numa noite em que ele está com medo do encontro com seu irmão Esaú. Será que ele me perdoou depois da mentira que eu roubei dele com a mentira, a bênção da primogenitura? Ele está com muito ódio. Vem para me matar, eu não sei o que vai acontecer, vem para destruir minha família. Como será? E ainda a luta com o anjo do Senhor, com o próprio Deus durante a noite, ou seja, a angústia de Jacó, serve como uma referência para este sentimento que vamos ter no tempo do fim. Embora o contexto imediato desta passagem de Jeremias seja a volta do povo de Deus do cativeiro em Babilônia, muitos eruditos veem uma aplicação mais ampla ao conflito que vai acontecer exatamente antes do ajuntamento da era messiânica, antes que nós tenhamos a volta de Jesus e também um tempo de angústia que precede esta segunda vinda. Portanto, meus queridos, o ensinamento bíblico a respeito do tempo de angústia ou da chamada grande tribulação segue um modelo mais amplo que surge de toda a descrição da história da salvação. Preste bem atenção para você entender a partir de agora. Quando você acompanha fatos históricos registrados pela palavra de Deus, sempre haverá uma situação de extremo caos antes de uma era que seja renovada e se torne nova. Então guarde esta frase que está aí na tela. O nascimento de uma nova ou renovada ordem sempre é precedido por um período de trauma e caos. É interessante. Eu não sei se você já tinha prestado atenção neste quesito, nesta realidade, mas sempre haverá, sempre houve, antes de um período de uma nova ordem, um período de trauma e caos. Ou seja, esse período convulsivo e caótico pode ser visto tanto no julgamento divino daqueles que rejeitam a Deus, como na libertação dos seus fiéis. Esse período serve exatamente para que você tenha uma separação dos que são fiéis daqueles que são infiéis. Portanto, embora as multidões rejeitem a Deus, um remanescente fiel que segue a Deus de modo incondicional, finalmente será o quê, meus queridos? Será salvo. Você diz amém ou não? Porque exatamente, querida Valdete Fátima, exatamente este período de angústia vai nos ajudar a confirmar a salvação dos fiéis e a destruição final dos infiéis. Por isso, se você não entendeu ainda, deixa eu reforçar para você entender. A história da criação provê uma linguagem que revela essa transição cósmica do caos para a nova ordem. A narrativa do dilúvio, por exemplo. O dilúvio retrata exatamente a mesma coisa. Você teve ali a ênfase na pregação e o caos, o trauma causado pelas águas do dilúvio. E só restaram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Todo o restante foi destruído. E agora a terra teve um recomeço nesse sistema.
A mesma coisa no tempo de Abraão, a mesma coisa no Êxodo, antes da terra prometida, o caos, 40 anos no deserto e os infiéis morrendo pelo caminho e os fiéis tomando posse da terra prometida. Pegou a visão aí? O tempo de angústia não é para você desistir. O tempo de angústia não é para você ter medo e achar que não vai conseguir. O tempo de angústia será confirmação daqueles que são fiéis para tomarem posse do novo céu e da nova terra. Faz sentido para você? Então, já que este é o projeto, uma vez que eu e você estamos passando por um mundo rebelde, um mundo onde nós temos todo tipo de rebeldia contra Deus, temos aí o secamento das águas, as tentações ilusórias, os sofrimentos, as pragas, tudo isso vai acontecer para que finalmente possamos tomar posse de novos céus e nova terra. Mas aí pode vir naturalmente a pergunta: por quê? Por que angústia? Será que Deus não poderia simplesmente pular essa parte? Não é? Afinal de contas, basta que nós possamos então agora parar para refletir e dizer: Senhor, mas por quê? Por que as pessoas que a gente ama morrem? Por que eu estou doente? Por que eu estou com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais? Por que que pela frente a gente vê tanta perseguição, tanta pressão por causa do seu nome? Sabe, queridos, nós precisamos nos lembrar que tudo isto é necessário em virtude do grande engano que foi ensinado à humanidade, chamado pecado. Esse ciclo que nós vivemos e já foi vivido no passado foi posto em movimento por alguém que é descrito pela Bíblia como mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Desde o início, a raiz podre do pecado está envolvida pela sedutora promessa que não passa de uma reluzente desilusão. O pecado, rebelião contra Deus, independência dele, é apresentado como uma alternativa que é gratificante, é atrativa. Deus, então, por outro lado, é apresentado como um ser negativo, um ser desleal e que pode controlar as suas criaturas apenas ameaçando as suas criaturas com a morte. Foi isso que ele quis fazer entender a Adão e Eva no jardim do Éden, conforme Gênesis 3, 1 a 5. Deus falou que se vocês comerem, vocês vão morrer, que nada. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele, por isso que ele está ameaçando vocês. E com esta mentira, o diabo tomou posse da humanidade. E através da história humana, Deus tem se revelado em contraste a estas mentirosas acusações. Dramaticamente, ele divide o Mar Vermelho. Dramaticamente, conduz Israel em segurança pelo leito seco do mar. Faz alianças com trovões e relâmpagos no Monte Sinai. Tira a água da rocha, envia pão do céu, maná, em benefício do seu povo e fala através da sucessão dos profetas, seus servos. Mas a maior autorrevelação deste Deus, ele envia o seu único filho e com as suas mãos perfuradas, estendido na cruz, Jesus demonstra a profundidade e a intensidade do amor de Deus e o seu desejo por salvar cada um de nós. Você acredita? Será que nós vamos continuar achando o pecado atrativo e melhor do que todo o amor de Deus demonstrado por mim e por você? Sabe, queridos, a existência de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus e as consequências do pecado estão gravados na história pelos seus atos. Infelizmente, o deslumbrante e ilusório poder do pecado
ocasionalmente oscila e ofusca o entendimento de algumas pessoas que, esquecendo estas manifestações divinas, especialmente o sacrifício de Cristo, elas usam as manifestações pecaminosas como evidências contra Deus. Deus não existe. Olha o câncer. Deus não existe. O motorista bêbado matou uma família inocente. Deus não existe. Olha quanta tragédia, quanta desgraça. Tudo isso é responsabilidade de Deus. Até as seguradoras usam para catástrofes naturais vontade de Deus. Isso é obra do diabo. Jamais o Deus que cremos em nenhum momento desejou prejudicar quem quer que fosse. Nem o próprio diabo foi morto por ele. Eu queria destacar alguns trechos deste capítulo que tem muita informação e é um desafio pregar um capítulo como este com tanta informação relevante em tão pouco tempo. Mas tenha paciência. Eu me esforcei aqui e espero que você compreenda a mensagem. Página 624, eu estou lendo na edição de 2009. Ellen White escreve: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás fará o quê, meus irmãos e amigos? Personificará quem? E ficará. Cristo. Preste atenção no que está escrito aí. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. E olha só, pega a visão, meu irmão, minha irmã, pega a visão. Cura as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para que dia? O Domingo. domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Se não bastasse toda a pressão, a lei do decreto dominical, toda a pressão para que você não tenha a Bíblia como sua regra de fé e prática, o diabo vai personificar a volta de Cristo Jesus e vai falar como Cristo, vai agir como Cristo, falar de amor, falar de perdão, falar de reconciliação. E um detalhe chama a atenção: vai dizer, queridos, eu mudei o dia de guarda do sábado para o domingo. Você está prestando atenção, meu irmão, minha irmã? Você acha que boa parte dos nossos irmãos na igreja, nossos jovens, nossos adolescentes, sabem disto? Estão preparados para esse desafio? Não pense que vai ser algo assim que não vai mexer com a cabeça das pessoas, viu? Porque hoje, só hoje, na família Primeiro Encontro, nós temos mais de 100 pessoas fazendo tratamento contra o câncer. Mais de 100. Agora imagine Satanás personificando Cristo e curando pessoas do câncer, do diabetes e de outras doenças. Como será o impacto disso na vida até de cristãos que se dizem sinceros na sua fé? Pega a visão, meu irmão. Será que nós vamos resistir? O que a serva do Senhor diz? Eu peço perdão a um erro aqui de digitação, deixa eu já corrigi-lo, a fim de que você não se confunda. A página correta é a página 625 e não 605. Na sequência, a respeito, Ellen White escreve o seguinte: o povo de Deus não será desencaminhado. Amém ou não? Bem, E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O adventista, você sabe como é que Cristo vai voltar? Por isso que isso está no seu nome? Ou será que de tanto falar a palavra adventista, você já nem sequer entende o que ela significa, nem se dá conta? Veja
Ele vai curar, ele vai personificar, ele vai falar de bondade, mas a palavra de Deus garante, não vai poder imitar a maneira como Cristo vai voltar. Abra sua Bíblia em Mateus 24, a partir do verso 24 até o 27. Abra, por favor, a sua Bíblia, Mateus 24, do verso 24 ao 27. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 1, verso 7, todo olho verá. Atos capítulo 1, varões galileus, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. De que maneira, minha igreja? De forma visível e para todo o planeta ao mesmo tempo. Satanás não vai poder imitar isto. Ah, ele voltou lá na Rússia. Então, todo olho verá na internet. Vamos usar a internet para ver Jesus voltar. Mentira! Assim como o relâmpago sai de um lado a outro no céu, todo olho verá Jesus retornando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Então, queridos, antes que tudo isso aconteça, todo esse tumulto, toda esta pressão e finalmente este tempo chamado de angústia, antes que tudo isto aconteça, cada indivíduo terá feito uma decisão sobre a quem vai prestar adoração. Estudamos isso já. Fechamento da porta da graça. O Espírito Santo se vai deste planeta e nós só teremos dois grupos. E não serão grupos com placas de igreja, serão grupos distintos por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, estão selados por Deus, e aqueles que têm a marca da besta, guardam o domingo e estão perdidos. E os salvos guardam o sábado. Será assim. É nesse período pós-fechamento da porta da graça que nós vamos experimentar este chamado tempo de angústia. Multidões vão oferecer obediência à criatura humana, enquanto um remanescente, um resto, vai adorar o Deus Criador. E em meio à polarização do mundo, uma iluminação emerge. Os princípios sedutores que têm magnetizado a maioria dos habitantes do mundo serão revelados como um engano tenebroso e destrutivo, e a confiabilidade de Deus será vindicada, e o ciclo termina, o mundo caído será restaurado, a velha ordem passará, e estaremos finalmente com Jesus em novo céu e nova terra. Amém. Ora, queridos, olhando para este assunto do tempo de angústia, por favor, renove a sua fé, renove a sua esperança e tenha a segurança de que Cristo estará sempre ao lado do seu povo. O final desse tempo da angústia pode ser positivo, mas a maioria das pessoas tem medo a respeito do que virá nesse período. Não há necessidade de ter medo. Uma vez que a porta da graça está fechada, saiba, ninguém vai morrer. Até que a porta da graça se feche, vamos ter ainda cristãos perseguidos e mortos, aprisionados, ameaçados, expulsos. Fechamento da porta da graça acabou. O que ela nos diz na página 629? Guarde estas telas aí para você não se desesperar. Olha que trecho extraordinário.
O povo de Deus não estará livre do sofrimento, mas, conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações, sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Palavra de Deus. Amém. Não tenha medo de nenhuma angústia que venha pela frente. Deus está ao lado do seu povo. Olha o que diz Isaías. Leia este verso também antes de dormir hoje. Quando estiver na sua cama, você abra novamente este verso e feche os seus olhos neste verso. Quando pensar em tempo de angústia, este habitará nas alturas, Isaías 33:16. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e a sua água nunca faltará. O pão será dado e a água nunca vai faltar no tempo chamado tempo de angústia. Amém. Boca de Deus. Boca de Deus. Embora Daniel profetize um grande tempo de prova no contexto desta tribulação, como ele a descreve, é justamente colocado de lado essa ênfase na angústia, na dor, no sofrimento. O próprio Daniel deixa de dar ênfase nesse processo da angústia. O desenho de Daniel é emoldurado com afirmações de esperança, de libertação. Os santos do Altíssimo são apresentados não como esmagados pelo sofrimento, mas são vistos na sua alegria, libertos, resplandecendo. Daniel 12, verso 3, ele escreve: como o fulgor do firmamento, brilhando como estrelas, sempre e eternamente. Jesus, meus queridos, prometeu que por causa dos escolhidos, esses dias de angústia seriam abreviados. Mateus 24, 22. Porque senão ninguém suportaria. Ele vai nos garantir o pão, vai nos garantir a água e vai abreviar este tempo de angústia. O sinal mais significativo, portanto, não são as tribulações. O próprio Jesus destaca, Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho a todo mundo, e então virá o fim. A ênfase de Cristo não está na angústia, a ênfase de Cristo está na pregação da palavra. E todo este planeta vai ser atingido pela palavra libertadora de Jesus. O Apocalipse, este livro que apresenta a mais espantosa imagem das convulsões finais do nosso planeta e rompe em cânticos e louvores a mais significativa visão. Não são as visões das bestas, das pragas, do derramamento de sangue. A mais significativa visão do Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, são os salvos cantando louvor ao Cordeiro, que reina para sempre e sempre. Amém. Amém. É isto que importa, igreja. É a visão gloriosa do Cordeiro de Deus que livra o seu povo no tempo do fim. Por isso, quando nós nos lembramos da luta de Jacó com Deus, registrada no capítulo 32 de Gênesis, angustiado por saber do encontro com seu irmão Esaú, pesaroso por não saber se havia sido perdoado, é isto que vai nos angustiar. Senhor, será que nós fomos perdoados mesmo? Porque nós sabemos quem somos. Mas, meus queridos, a esta altura já estaremos selados por Jesus Cristo. Sim, Jacó, ao amanhecer, encontra o seu irmão. E ele encontra o seu irmão como um homem transformado. E a mudança de Jacó aconteceu também no seu, não só no seu caráter, mas no seu nome. E o que é que nós vamos receber no céu, escrito numa pedrinha? O nosso novo nome.
Portanto, depois de passarmos por este mundo e depois de passarmos pelo tempo de angústia, finalmente virá a libertação final, a glorificação do nosso corpo e a transformação completa, incluindo a mudança do nosso nome, da mesma forma como aconteceu com Jacó. Ah, meus queridos, nunca devemos perder de vista o fato de que todas essas tribulações, morte de pessoas que amamos, as crises que enfrentamos, as perseguições por causa do evangelho, tudo isso é prévia de algo extraordinário. Todo esse sofrimento, esta angústia são um prelúdio de um futuro de alegria, além da nossa imaginação. João nos dá esse vislumbre, conforme eu disse, o vislumbre daqueles que estarão reunidos no mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Sim, meus queridos, os redimidos em triunfante coro vão transbordar com louvor ao Cordeiro que foi morto e que finalmente nos libertou. Então, quando a partir de hoje você ouvir a respeito de tempo de angústia, em nome de Jesus, exalte, louve, cante. No lugar da tristeza, louve ao Senhor. Em vez do luto, louve ao Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo das perseguições em nome do Evangelho. Cante. Eu não posso terminar sem um trecho extraordinário da minha pesquisa, baseado na declaração deste teólogo cristão, Walter Wink. Olha só o que ele escreveu. É a minha última tela. Guarde este parágrafo, este texto com você. A celebração da vitória divina não começa no final do livro do Apocalipse. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Você que está angustiado, está aborrecido, está depressivo, está triste, está enlutado. A celebração da vitória não está reservada para o final do livro do Apocalipse, depois que a luta passar. Ao contrário, a celebração acontece durante o caminho, acontece agora, em nome de Jesus. Não temos aí peregrinos sisudos, tristonhos, subindo num monte de lágrimas, mas nós temos cantores se alegrando na luta, porque ela confirma a sua liberdade. Meu irmão, minha irmã, a sua luta é simplesmente a confirmação da liberdade que Cristo te oferece. E ele termina dizendo: mesmo em meio ao conflito, ao sofrimento, aprisionamento, repentinamente, um hino penetra a melancolia. As hostes celestiais trovejam num poderoso coro e o nosso coração brilha mais claro. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto a tribulação se aproxima, cante. Enquanto houver dor, enquanto houver luto, enquanto houver sofrimento, em nome de Jesus, cante, louve ao Senhor, porque a libertação se aproxima. O foco não deve ser a perseguição, a angústia, o sofrimento. O nosso foco tem que ser a libertação, que já está garantida. Foi assim no passado e vai ser assim no futuro. O remanescente, o restante do povo de Deus vai chegar até o porto seguro. E em Amém. nome de Jesus, que você esteja entre esses. Que você esteja entre esses. Eu quero encerrar com a leitura de Malaquias capítulo 3, verso 17. Malaquias 3:17 diz: eles serão a minha propriedade peculiar. Malaquias 3:17. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve.
A garantia está aí. Está aqui. A verdade é única. Pode haver angústia, pode haver morte, luto, dor, lágrima, sofrimento, doença, perseguição, injustiça. Mas tudo isso é apenas um preparo para a liberdade completa que já está pronta para nos receber na volta de Cristo Jesus. Você Amém. aceita ser liberto da angústia de uma vez para sempre? E sempre que tiver algo no seu coração de tristeza, cante. Cante ao Senhor, porque Apocalipse 5 diz que isso é o que vamos fazer quando estivermos diante do Cordeiro. Louvar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa a mediocridade da nossa fé. Perdoa a ausência da nossa fé. Muitas vezes, diante das lutas, dos sofrimentos, das respostas negativas, da morte, nós chegamos a blasfemar, a entender que o Senhor não existe, que o Senhor não estava lá quando nós mais precisávamos. Mas tudo isso é mentira. Tudo isso é obra daquele que mente desde o começo. O Senhor sempre está ao lado de todos nós, até daqueles que não te amam, de braços abertos, desejoso intensamente de que possamos estar finalmente reunidos contigo, onde nunca mais a morte, nunca mais a tristeza, nunca mais a dor. Então, em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos, a fim de que possamos não focar nossos pensamentos e nossos temores nos tempos difíceis. Já são tempos difíceis, mas na escalada desta dificuldade que vamos ter daqui até o fechamento da porta da graça. E que durante o período da angústia, que possamos nos lembrar de todas as promessas que o Senhor nos fez e cumpriu, e possamos focar nossos corações desde já no cântico do Cordeiro, no cântico da salvação. Senhor, ponha um hino em nossos lábios, em nossa mente, em nosso coração, reconhecendo o seu poder e o seu amor, mas não permita que afundemos como cristãos no desânimo, na desesperança, no luto, na inconsequência. Não, Senhor, erga-nos, erga-nos, para que possamos desde já louvar, já nos considerando como aqueles que estarão salvos e em pé na tua presença. Tudo isso pela tua graça. Entregamos todos os pedidos e agradecimentos desta noite em tuas mãos. Haja conforme o teu poder, mas, por favor, não permita que ninguém que está agora ao vivo, ou as pessoas que assistem em outro horário este culto, que ninguém abra mão de ser salvo por Cristo Jesus agora. Orando pela tua breve volta, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus pedimos e agradecemos, dizendo amém e graças a Deus. Amém. Oh, meus queridos, que privilégio, que livro extraordinário. Por favor, ouça ou leia o capítulo 40, que será o contexto do nosso estudo na próxima semana. Olha que título extraordinário: O Livramento dos Justos. Deus é conosco. Amém. Amanhã, 6 da manhã, nesses mesmos links do Face e do Zoom, a família Primeiro Encontro. E na próxima quarta estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe e lembre-se, breve Jesus voltará. Uma Amém. boa noite.